A gente precisa... Já tá ok. Pode começar. Meus amigos, uma boa noite. Um privilégio e prazer tê-los todos aqui. Pessoas que estão interessadas na política, pessoas que estão interessadas na nossa cidade, em mudar a nossa cidade, em mudar o nosso país. Que essa é a proposta do PSL, essa é a proposta do PSL de todos nós. Alguns filiados, outros ainda não. Esperamos que amanhã os que não são o sejam. E nós estamos muito felizes, muito orgulhosos. E os meninos aí do PSL Jovem que fizeram, que organizaram esse evento. Estamos iniciando aí uma caminhada. Esse é o primeiro de uma série de palestras e uma série de debates que certamente eles vão promover. Esse primeiro sobre saúde pública, porque talvez seja o tema mais relevante, que mais causa angústia aqui na nossa região e na nossa cidade. Então, não por outra razão, esse tema de saúde pública foi escolhido. Na sequência, nós faremos vários eventos sobre segurança pública, sobre, enfim, reforma tributária, sobre mobilidade urbana, e o PSL Jovem com certeza vai trazer pessoas do quilate dos dois profissionais maravilhosos que estão aqui hoje, que vão falar para nós. Enfim, dois jovens, né? Dois jovens também, dois jovens e extremamente competentes profissionais. Então, assim, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que seja útil, espero que seja interessante, espero que não saiam tão tristes com a situação, com o diagnóstico da saúde pública no Brasil e na nossa cidade. Mas, enfim, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos dois palestrantes de hoje. Dr. Mauri Franco Senise Júnior, eu não sei, enfim, graduado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, prata da casa, e apesar da pouca idade, o homem é uma fera. Veja, dá uma olhadinha lá. Residência médica em pediatria, residência médica em alergia e imunologia pediátrica, e hoje atua como médico alergista e imunologista em Jundiaí Louveira. É um torcedor fanático de um pequeno clube que eu não vou dizer qual é. Vai, Corinthians. Não. Ele certamente fará questão de dizer qual é esse pequeno clube. Andou brigando com o ministro nosso, porque ele teve a ousadia de falar mal do clube dele, mas enfim, é um amigo, é um apaixonado por política, é um homem que com certeza tem muito a contribuir nessa área de saúde pública. Tenho certeza que vocês vão sair daqui tão encantados e tão impressionados quanto eu, só de ler o material e com certeza a riqueza de detalhes que ele vai trazer para nós. E, não menos importante, doutora Juliana Guine Sampaio Senise, graduada pela Escola Paulista de Medicina, especialista em clínica médica pela Escola Paulista. Olha, você não é fraca. Nossa, como é que você ficou com esse cara? Especialista em geriatria pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, geriatra na Clínica Senise e integra o corpo clínico do município de Jundiaí. Integrou até 2017. Uma profissional extremamente competente, também ela, bom, não é torcedora fanática daquele time que eu não vou falar, mas é uma pessoa que gosta de política, que se preocupa com pessoas, que se preocupa com o bem-estar das pessoas e certamente também vai nos dar uma aula do que deve ser, de como é e como deve ser a saúde pública na nossa região e na nossa cidade. Ela vai focar especificamente na nossa região. Então, assim, doutor Senise, passo para você, sem mais delongas, muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Maurinho. Marcos já Fala do time, Torço para portuguesa. Nosso ministro fez uma piadinha aí, desrespeitou um pouco, mas pediu desculpa já, tá tudo certo. Só para não falar que é bom isso. Eu agradeço o convite do Marcos, da Gil, para estar falando um pouquinho sobre saúde pública com vocês. Eu fico muito contente de ver, de repente, uma esperança aqui na cidade de Jundiaí. Né? Eu sou jundiaense, nascido aqui, fiz faculdade aqui, tenho orgulho da nossa cidade, né? E eu acho que a política aqui precisa mudar. Então, por isso que eu aceitei o convite também de poder estar contribuindo um pouquinho com vocês, né? Com a nossa experiência. Bom,
O tema é saúde pública. Eu vou falar um pouco sobre como está o Brasil atualmente, mas antes de falar como que está o Brasil, a gente não tem como fugir da história da saúde pública no nosso país, que foi a implantação do SUS, né? Quando os portugueses chegaram, nós tínhamos um indígena aqui na plateia, né? Lá por 1500 e poucos, chegaram, começaram a colonização e dizimaram quase 400 mil índios. Não foi matando, foi por doenças. Eles chegaram, transmitiram um monte de doenças, eles eram virgens de bactérias, de vírus, e foram dizimados. Não tínhamos nenhuma estrutura pública na parte de saúde, era tudo rudimentar. Mas a primeira Santa Casa que foi implementada no país foi a de Santos, em 1543. Até achei, falei, nossa, fui dar uma olhada na história, não achei que fosse tão precoce, né? Mas ficamos, dependendo das Santa Casas, né, praticamente por quase 400 anos ainda, né? Então, elas sobreviviam de doações, da boa ação de alguns, mas quem tinha realmente oportunidade de tratamento nessa época era quem tinha dinheiro, era a classe nobre que veio de Portugal. A coisa começou a melhorar um pouquinho lá por 1808, quando a família real portuguesa começou a vir para o Brasil mesmo, e aí começou a desenvolver a parte de saúde, né? Bom, depois desse breve histórico, o marco histórico da implantação do SUS, então, foi a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986, quais eram os principais princípios? O reconhecimento da saúde como um direito de cidadão e dever do Estado. Foi uma conquista enorme assim, para a população, para o cidadão, né? Além de uma defesa de um sistema de saúde com acesso universal, igualitário e descentralizado de saúde. E aí surgiram os princípios do SUS, né? Que a gente vai explorar um pouquinho de cada um. Os princípios doutrinários, então, é a universalidade, equidade e integralidade, né? E os organizativos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a descentralização, regionalização, hierarquização, participação da comunidade, né? E um pouquinho sobre a complementariedade do serviço privado. Então, o que é a Lei Federal, então, 8.080 de 1990, que acabou regulando, né, o SUS? O que é a universalidade? É a saúde como um direito fundamental do ser humano. Então, todos, independente da raça, cor, sexo, têm direito à saúde. Equidade, outro princípio fundamental. É tratar desigualmente os desiguais, né? Aqui eu achei bem legal essa figurinha, né? Igualdade não significa justiça. Aqui tem 3 pessoas, tamanhos distintos. Se nós dermos uma caixa para cada uma, se a gente não tratar desigualmente os seres desiguais, olha como que fica aqui. E aí, aqui é como a gente aplica a justiça, a equidade, né? Então, todos possuem direito ao serviço, porém as pessoas não são iguais e apresentam necessidades distintas. Então é disso que trata a equidade. Integralidade. Então o SUS tem a obrigação de fornecer um tratamento de maneira integral à saúde de todos nós. Então é promover a saúde, agindo com prevenção e proteção e recuperação e tratamento dos doentes. Descentralização, né? Como que foi isso? Foi a retirada da responsabilidade, né, a nível federal, passando isso para os estados e para os municípios, né? Então, assim,
Essa transferência, então, ocorre a partir de redefinições das funções e responsabilidades de cada nível de governo, com a transferência do quê? De recursos financeiros, humanos e materiais. Regionalização e hierarquização, né? Então, os serviços públicos, eles devem ser organizados em níveis de complexidade, né, crescente, né, conforme a área delimitada por cada um. Então, por exemplo, eu trabalho lá em Louveira. Lá nós temos uma rede de saúde primária básica. Quando chega a um nível um pouco mais complexo, vem para Jundiaí, né? Porque lá, por exemplo, em Louveira não tem ressonância, ainda não temos tomografia. Então isso você tem que passar para o município que tem um atendimento mais complexo. Então Jundiaí hoje acaba sendo referência para todas as cidades vizinhas. A Juliana vai explanar um pouquinho. O que acaba sobrecarregando demais a nossa saúde aqui. Então assim, o que nós temos de recurso não daria conta nem para nós. Infelizmente, a nossa população acaba sendo de... Temos hoje 456 mil habitantes, mas a grande Jundiaí é quase 800 mil habitantes. Então, dobra a população, né? E aí, é isso daqui que eu falei, a hierarquização, né? É separar o nível primário, né? Que normalmente acaba resolvendo a grande porcentagem dos problemas dos pacientes. Secundário 15% e terciário 5%. Aqui normalmente entra atendimento hospitalar de alta complexidade, solicitação de exames complexos, etc. Outro ganho importantíssimo com a Lei Federal 8.080 é a participação da comunidade, né? Aqui é uma garantia da fiscalização, da cobrança da comunidade no desenvolvimento da saúde pública, né? Principalmente com as conferências de saúde e as comissões de saúde municipais que nós temos. Isso aqui é importante, a complementariedade do setor privado. Então, por que teve que surgir isso daqui? Porque nem tudo tem disponível no SUS. Quando o SUS não é capaz de prover certo tratamento, atendimento especializado para o paciente, isso tem que ser adquirido no sistema privado, né? Então, quando o sistema for ineficiente, é necessária a contratação de um serviço privado, sob algumas condições, né? Então, o local ele tem que seguir as normas, né, de direito público, interesse público, prevalecendo sobre o particular. A instituição ela tem que estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS, né? E sempre, quando for fechar algum acordo, tem que dar preferência ao serviço sem fins lucrativos ou filantrópicos, né? Se não tiver essa possibilidade, aí acaba contratando serviço privado. Outras normas que acabaram regulamentando o SUS é a Lei Federal 8.142, teve o Pacto pela Saúde em 2006, né? Em 2011 também. Agora vamos falar um pouquinho sobre investimentos. Esse dado aqui está um pouquinho maior, hoje já está gerando em torno de 130 bilhões, que o SUS acaba investindo na população brasileira, que acaba atendendo 75% da população. A saúde suplementar atende 25% da população, né? Só que investe 90 bilhões, é praticamente o mesmo valor. Então a saúde suplementar gasta em média 3 vezes mais do que o SUS, né? Isso é alarmante para a gente. O que é essa saúde suplementar? Seriam os convênios, né? Os convênios, né? Unimed, Amil, Bradesco. Unimed, Amil, Bradesco, saúde suplementar são os convênios médicos, vamos dizer assim, tudo que é pago, né? Então existe muito mais investimento, proporcionalmente falando, do que o SUS.
Então, por isso que vemos exames, às vezes, de alta complexidade que só tem disponível na rede privada, por conta desse investimento. Bom, às vezes a mídia, ela tende a colocar como o médico é o culpado da saúde do país. Ele não é isso, né? Falta médico, falta médico. Vamos ver o que os dados mostram pra gente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o que é ideal para um bom atendimento médico? É ter um médico para cada 1.000 habitantes, né? O Brasil tem 2,11 médicos para cada 1.000 habitantes, né? Já somos 450 mil médicos. Em 2020 seremos mais de 500 mil, né? O grande problema é como esses médicos estão distribuídos dentro do nosso país, né? Então, por exemplo, a região sudeste tem 2,81 médicos a cada 1.000 habitantes. Região norte, 1,16. Então aqui é a distribuição. Olha que interessante. Em cidades com até 20 mil habitantes, que corresponde quase a 70% das cidades brasileiras, a média de 0,4 médicos para cada 1.000 habitantes. Então a gente tem menos da metade do que deveria ter. No entanto, nas 42 maiores cidades do país, com acima de 500 mil habitantes, olha a proporção, 4,33. Temos 4 vezes a mais a necessidade. Aqui a distribuição dos médicos em relação à sua região. Então a gente vê aqui, ó, Sudeste, onde concentra praticamente 40% da população. Nós temos 55% dos médicos, né? Região Norte, quase 10% aqui da população, menos de 5% está lá. Nordeste, 25%, quase 30%, não chega nem a 20%, né? Então você vê a média aqui, ó, 1,16, 1,41, região Norte e Nordeste. Na região Sul, isso já é um pouco mais equilibrado, na Centro-Oeste também. Aqui no Sudeste acaba a coisa desandando. E acaba de onde vêm os recursos, pessoal, para financiar o SUS, né? Então, a União, ela tem um cálculo que não é igual aos municípios. Por exemplo, o município ele tem por obrigação aplicar 15% da receita tributária anual. Os estados, 12%, e a União varia conforme o PIB. Então tem a porcentagem. Por exemplo, se o PIB for ruim, vai aplicar menos. Se variar para mais, vai aplicar mais. Então, é dessa forma que é dividido. Isso acabou, na verdade, no Brasil, fazendo com que muitas cidades não deem conta, né? Porque acabou passando, descentralizou não só o poder, mas totalmente a parte financeira. Sobrecarregou demais as cidades com isso, né? Hoje no Brasil, quais são os principais problemas dentro da saúde em relação a doenças? Obesidade, hipertensão e diabetes. Então são as 3 principais. Então, ó, 20% da população mundial já está acima do peso, né? No Brasil, olha que alarmante, quase metade da população já está acima do peso e 15% já está obeso. Então, assim, todo mundo falava, os americanos que estão gordos, não sei o que. Não, nós já estamos, já americanizamos já. Então, assim, vamos dizer que 60% está acima do peso ou obeso, né? É uma coisa absurda. Hipertensão. 25% da população está gorda, mas eu estou olhando para ele, mas nada pronto. Só para aumentar. Pessoal, 1/4 da população brasileira está hipertensa. Eu estou hipertenso.
Eu estou absurdo, mas eu tenho hipertensão. Você não descobriu ainda. Aí o que aconteceu? Tivemos que fazer uma ação de saúde em cima disso, porque hipertensão, gente, mata. Infarto, AVC, né? E assim vai. Todos os problemas que a hipertensão acaba. Então, assim, graças a ações dentro da saúde, hoje nós temos medicamentos gratuitos, não são muitos, mas na rede pública nós temos um programa gratuito para tratamento de hipertensão arterial, né? Isso fez com que reduzíssemos 33% de internações relacionadas à hipertensão arterial. Foi um ganho importante para nós. Em relação a diabetes, alarmante também, pessoal. Diabético também? Não, sou pré. Pré? Tem que cuidar, senão Vamos conversar sobre esse conceito aí daqui a pouco. Não faço mais exame para não mudar o status. Mas olha que coisa, gente. Nós estamos em 4º lugar no mundo em número de diabéticos. Então, tudo andou junto, né? Tá todo mundo sobre... A tendência é piorar. Está todo mundo sobrepeso, obeso, vai ter mais diabético mesmo, não tem jeito. Já está atingindo 7% da população. E esses dados, nós acreditamos, nós médicos, que é com certeza maior, tá? Porque é uma dificuldade imensa de fazer isso tudo no Brasil, é um país continental, então assim, a oportunidade que nós temos aqui, lá no norte é de um jeito, no nordeste é de outro, é complicado pegar esses dados e colocar em dados estatísticos, né? O governo, percebendo isso, determinou a gratuidade dos medicamentos e materiais necessários para aplicar insulina, né? Numa lei em 2006. Aqui começa o bicho a pegar, né? Praticamente que 200 milhões hoje de brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Com a crise aí que nós tivemos nos últimos praticamente 4, 5 anos, quebradeira geral, muita gente perdendo emprego, migrando do convênio para o SUS. No consultório era todo dia despedido. Hoje é a última consulta que eu perdi o convênio, última consulta que eu perdi o convênio. E qual que é o problema? Aumentou a demanda e diminuiu a oferta. Olha a evolução da rede hospitalar de 2009 a 2017. É que aqui ficou pequeno, né? Mas assim, nós diminuímos em relação a leitos, isso no Brasil, contando privado, leitos tanto privados como do SUS, em quase 10%, é muita coisa. Em número de hospitais, o número foi de quase 5%. Só que se fecha um hospital grandão, diminui muito o leito. Então, por isso que teve essa diferença aqui. Em relação aqui ao número então de hospitais públicos e privados que estão disponíveis ao SUS. De 2009 a 2017 reduzimos 5,5%. O número de hospitais caiu aqui de 4.800 a 4.500. Praticamente que fecharam mais de 300 hospitais, né? E automaticamente diminuiu o número de leitos. No Brasil geral, quase 12% de leito a menos, né? E aonde foi mais impactante? Região centro-oeste e sudeste, que é onde tem a maior, de repente, número de hospitais. E aí agora a Juliana vai falar como está a saúde em Jundiaí. Boa sorte. Então, tenso, né? Agora vocês apertam o cinto que vai ficar mais tenso aí. Porque agora a gente vai falar do buraco que a gente está vivendo, né? Nós estamos falando de Jundiaí, uma das cidades com os melhores IDHs do Brasil. Vocês vão ver como está a nossa saúde. E aí vocês imaginam o resto. Para qual o resto? Tá? Hoje, vamos apresentar o município em termos de dados para vocês. Nós temos aí uma população um pouco mais de 405 mil pessoas, um território um pouco maior do que 432 km², com essa densidade demográfica de 921 habitantes por quilômetro quadrado, é bastante, tá? E fazemos vizinhança com Itupeva, Louveira, Jarinu, Campo Limpo,
várzea e cabreúva. Isso é importante saber. Vocês vão entender por quê. Vou apresentar para vocês assim, o dimensionamento da rede. Hoje a rede conta com 36 unidades básicas de saúde que são distribuídas em regionais. Um ambulatório de geriatria e gerontologia, e não é porque eu sou geriatra, gente, mas vocês vão ver lá para frente o dado de idosos. Vocês vão ver que o ambulatório é pouco. Um ambulatório de moléstias infecciosas, um de saúde da mulher, tem um ambulatório da faculdade de medicina que acaba desafogando bastante coisa. Um núcleo integrado à saúde, onde estão os outros especialistas, ortopedista, cardiologista, endócrino. Um núcleo de apoio a portador de deficiência, onde coloca-se órteses, próteses, tem os fisioterapeutas, os fisiatras, estão alocados aqui. Um centro de especialidade odontológica. Tá? Lembrando que nas unidades básicas de saúde, a maioria conta com dentista no corpo. Então, um centro de especialidade odontológica. É de especialidade, mas dentista está descentralizado. Urgência e emergência. Nós temos o Hospital São Vicente, que não serve só ao município de Jundiaí, serve a todo o entorno. Tá? Então, por isso que a gente vê o hospital sempre muito sobrecarregado, porque ele lida com a demanda da região também. O Hospital Universitário, IRI, né, eles mais especializados em atendimento materno infantil, também serve todo o entorno da Grande Jundiaí. 4 pronto atendimentos, um serviço de atendimento móvel, que é o SAMU. A saúde mental tem CAPS 2, 3, CAPS infanto-juvenil, CAPS álcool e droga, consultório de rua, duas residências terapêuticas e uma clínica da família. Vocês estão familiarizados com isso daqui? Vocês sabem? Não? Tá. Os CAPS são centros-dia, onde eles recebem os pacientes que são considerados mais graves e com maior potencial de problema de saúde mental. Tá? O Infanto Juvenil é um CAPS nesses mesmos moldes para adolescentes e crianças. O consultório de rua é o psiquiatra e o agente de saúde que vai até a população na rua mesmo, para fazer atendimento. Embaixo de ponte, enfim, pessoas que estão morando na rua. As residências terapêuticas são pessoas que saíram do hospital psiquiátrico, que não têm um status para estar internada no hospital psiquiátrico, mas que são pessoas que não têm uma colocação na sociedade. São pessoas, como que eu vou dizer para vocês, assim, inaptas a integrarem na sociedade. Então elas moram, são casas mesmo, né, que tem quarto, cozinha, sala, banheiro, e elas moram ali. Tá? Hoje são 2. E a Clínica da Família é um projeto piloto, eu confesso que eu também não estou muito familiarizada. A vigilância em saúde, vocês ouviram falar de ambulatório de saúde mental em algum lugar? Não tem. Tá? Não tem. Isso vai ser uma crítica minha mais pra frente. A vigilância em saúde, nós temos uma vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, 4 zoonoses que também estão distribuídas em redes, regionais, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e o Serviço de Verificação de Óbito. Então, aqui está pequenininho, mas só para vocês entenderem como as unidades básicas são divididas nas 4 regionais. Isso é uma divisão geográfica, tá? As regionais. Então, como que tá, né? Seguindo o ritmo do que o Mauri falou sobre leitos do SUS, né? Nós temos menos do que 1 leito por 1000 habitantes em Jundiaí, considerando Jundiaí. Se a gente for considerar a grande Jundiaí, que é na verdade quem a gente presta assistência mesmo, né? Tá perto de 0,7. Então nós não temos o mínimo necessário. É preconizado pela Organização Mundial de Saúde de 2 a 3 leitos. De 2 a 3 leitos. Isso é a primeira situação bombástica da cidade. A gente tem 1/4 dos leitos disponíveis, dos leitos preconizados. Né? Então aí vocês vão assistir aquelas cenas do Fantástico. Pessoas no corredor, gente internada na cadeira, criança no colo da mãe porque não tem berço. Não sei se vocês viram nas notícias, a avó da Michelle Bolsonaro, ela ficou 2 dias no corredor do hospital. Ela utilizou, vocês viram? 2 dias.
Bom, e aí como que Jundiaí está vivendo a questão financeira, né, do financiamento da nossa cidade? Então, assim, hoje, o que se gasta na saúde de Jundiaí, 70%, 76% é bancado com recurso próprio do município. Federal, 23%. Estado, 1%. Nós estamos órfãos de Estado. Nós Olha a estamos evolução entre de... 2 centros grandes, São Paulo, Campinas, e nós somos órfãos de Estado. O Estado não participa praticamente nos nossos custos. Se vocês forem olhar aqui, de 2010 a 2016, o gasto subindo, nós saímos de perto de 200 milhões de gastos e fomos para perto de 400 milhões. Dobrou em 6 anos. Olha o repasse. Puxa mesmo. Isso aqui está saindo dos cofres do município. Mas isso porque Jundiaí ainda é uma das melhores da região, Sim. Sim. não é? Isso. E é isso que eu falei no Imagina o início. resto. Extrapola pro resto. Mas Se eu isso vou falar daqui um é o que pouquinho. tem de melhor, você imagina quem está Esse pior. repasse do Estado, então, assim, como os nossos governantes, na maioria das vezes, é PSDB e o Estado é PSDB, não tem comunicação entre o Não. partido. Não. O prefeito do PSDB É. não consegue falar Eu com o não vejo A governador do gestão, PSDB. a gestão anterior era PT, né? A gestão anterior, mas foi uma gestão PT, Uma gestão. né? É. Vamos falar mal do PT, mas também dá pra culpar só ele, né? Não dá. Não dá. Porque para a evolução Não que você dá. está me falando aí, é um conjunto de coisas, né? São de coisas. Antes dela falar o próximo slide, eu como trabalho em Louveira, só para vocês compararem o município que é vizinho nosso aqui. Lá nós temos 35 mil habitantes. Eu faço parte da Secretaria Municipal lá de Saúde, faço auditoria também lá. Sou responsável técnico pela saúde de Louveira. O nosso orçamento é de 100 milhões. 100 milhões para 36 mil habitantes. Aqui em Jundiaí, 400 milhões para 500 mil habitantes. Uma diferença. Fora o entorno, né? Fora em torno, a grande Jundiaí são Juntar todos 800 mil habitantes. Em tese, falando sobre o entorno, vou me adiantar um pouquinho dos slides que eu vou passar para frente. Em tese, o entorno deveria usar de Jundiaí a saúde secundária, terciária e quaternária. Seriam os hospitais mais Os mais avançados. complexos. Sim. Os casos de tomografia, as internações, as cirurgias, certo? Não é o que acontece. E eu O estou que que falando do acontece? hospital regional, vai. Hospital Regional, Hospital São Vicente, HU, isso era que, em tese, É. o entorno deveria usar de Jundiaí e existe um repasse para isso também. que na prática não existe. Que na prática não existe, mas na teoria existe. Tá? E assim, o que está acontecendo em Jundiaí? E isso era muito evidente. Eu trabalhei na unidade básica da colônia. E o que acontecia era que muitas pessoas dos municípios vizinhos usavam a unidade básica da colônia. Veja bem, a unidade básica ela é mantida com recurso próprio do município. Então, a unidade básica da colônia é para o munícipe de Jundiaí, da região da colônia. Ponto. Não era isso que acontecia. Vinha gente de Campo Limpo, da Várzea, e passava-se como munícipe. Por quê? Porque a prefeitura deles, a coisa está ainda mais precária. Falta remédio, não tem médico. E aqui em Jundiaí, bem ou mal, ainda tinha médico todo dia no posto, tinha remédio. Então, o que acontece? Jundiaí acaba arcando indiretamente e, entre aspas, sem saber, com a saúde primária dos outros municípios, que deveria ser um custo dos outros municípios. Entendeu? Então, assim, ó, aqui eles falam sobre o percentual mínimo. Quando o Mauri apresentou lá o que um município tem que investir de percentual, né, dos impostos que ele arrecada na saúde, é no mínimo 15%, né? Ou mais. Se ele quiser, pode investir 100%, né? Mas aí ele não vai ter dinheiro pro resto. Mas assim, aqui vai mostrando de 2004 a 2016 a evolução desse... Então, os outros municípios, essa barra mais clara, e Jundiaí a barra mais escura. O que estão investindo? Você vê que os outros municípios também vai crescendo o investimento, mas sempre aquém do nosso aqui. Tá? Então, Jundiaí sempre investe um pouquinho mais que os municípios Atualmente 28%. do resto do estado.
hoje, 2016, que é o dado mais recente que a gente tem de 2 anos atrás, era 28%. Tá? E aí, esse gráfico é pavoroso. Tá? Vamos distribuir Rivotril para todo mundo, porque esse gráfico aqui é o gráfico do pavor. Ó, 2012 a 2016, tá? E você vai ver aqui, ó, Jundiaí é a barra verde, a micro-região de Jundiaí, né, o que a gente chama Grande Jundiaí, é o verde clarinho, o vermelho são os municípios de 250 a 500 mil habitantes, que seria a classe na qual Jundiaí pertence, e o total do estado de São Paulo, tá? O que eles estão investindo? Se você, é que está muito pequeno, mas vocês não precisam acreditar em mim, tem um pouco de fé. Mas pelo tamanho da barra, vocês vão ver que não está mudando muito. Ó, quase não muda. 1.113.000, 1.114.000. Tá? Em 4 anos. Isso daqui, o investimento estacionou. Só que a demanda explodiu. O número de leitos caiu. Ele apresentou lá na frente. O número de leitos caiu. A demanda explodiu e o investimento continua o mesmo. A conta fecha? Não fecha. É bilhão, é bilhão. É mil, é porque é per capita. Ou seja, a conta não fecha. Se você aumenta a demanda, se você necessita de mais recursos, eu tenho mais gente usando e o meu investimento mantém, a conta não fecha. O que você está me dizendo é que Jundiaí está metendo as pedaladas fiscal aí no investimento. Tipo, aumenta a demanda, investe a mesma coisa e faz de conta que está acontecendo alguma coisa legal aí. Não, o que eu estou dizendo é que está faltando. E eu vou explicar para você o que eu vivi. Sim, mas a propaganda diz, não, os investimentos A propaganda é linda. é pedalada. A propaganda é linda. Mas assim, eu nem sei te dizer se está existindo pedalada fiscal ou não. Eu estou querendo te dizer assim. Investe Não, é seu pedalada mesmo. moral, assim, não é pedalada só moral, investimento, que lindo, que bonito, mas não está acontecendo nada. Não, na prática, na prática, pelo menos até o investimento é o 2016, mesmo. que é onde a gente tem dado, o investimento continua o mesmo. Tá? Com mais gente usando. Lembra que, né, foi o auge da aumentou a demanda, crise. por isso a pedalada, né? Isso, Sim. foi o auge da crise com gente migrando do convênio para o SUS, porque perdeu o emprego, enfim, toda aquela história. Geriatra adora isso aqui. A gente pira a hora que vê uma pirâmide etária, assim, ó. Pira. Né? E aí por quê? Porque a gente tá falando isso aqui muito antes do Paulo Guedes. Tá? Opa! Por quê? Aqui, ó, tá miudinho, mas pra quem não tá familiarizado com pirâmide etária, a gente vai explicar. Né? Azul os meninos, rosa as meninas. Tá? E aqui, de 0 a 4 anos, quantas pessoas a gente tem? Quantos por cento isso corresponde da população? E ele vai dividindo isso por faixa etária, né? De 0 a 4 anos, aí depois tem de 20 a 24, de 45 a 49, 65 a 69, até mais de 100. Em 2010, atenta, 2010, há quase 10 anos atrás, essa era a nossa pirâmide. Isso já está totalmente diferente. Por que eu brinco que a gente fala disso muito antes do Paulo Guedes? Porque isso daqui só vai subindo, certo? E o formato não vai mudando muito. Então, quem está aqui, 10 anos depois, ele vai estar aqui. 10 anos depois, ele vai estar aqui. E ele está subindo. E a gente está falando que daqui a pouco, essa parcela gorda que em 2010 estava aqui na ativa, vai estar aqui em cima, aposentando, consumindo recursos da Previdência, ficando mais doente, porque quem é mais idoso fica mais doente que o mais jovem, enfim. E aqui está só estreitando. Vai chegar um momento que essa pirâmide vai virar de cabeça para baixo. E aí a gente vai ter um monte de gente que já saiu da ativa financeira, sendo sustentado por um pouquinho de gente que está trabalhando. E é isso todo que a gente brinca, a gente brinca e fala que o geriatra gosta mais de previdência do que o economista. É porque a gente sabe que vai dar B.O. isso aqui. Entendeu? E isso daqui, a expectativa em 2060 é virar isso. Tá? E aí nós vamos ter daqui até aqui uma parcela gorda da população. Olha como ela era pequenininha, essa parcela. Ó, ela era pequenininha. Olha só. Tudo isso aqui, consumindo recursos de previdência, usando o SUS,
E as mulheres que gostam mais de médico ainda vão ter mais de uma vez. Ah, mas aqui, né, é o bônus, né? A gente já trabalha a vida inteira, a gente tem que viver um pouquinho mais. É o bônus. Os homens vão morrer mais, vai ter menos. Moça, é muito caro essa palestra? Hã? É muito caro essa palestra? A minha? É. Não, de graça. Não, quero te falar. Você precisa dar palestra pro pessoal do psicomunista, petista, caramba. Ah, mas eles não entendem. Eles Será que não não conseguem entendem mesmo? entender, não conseguem. Eles não querem reformar nada, não querem mexer nada. Ô Moisés, esse aqui é o bônus. É o bônus. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que o homem morria, a mulher ia apodrecendo aos poucos. Ele morreu rápido. Acho que tanta praga aqui jogando nele. Bom, e aí por que a gente falou tanto de pirâmide etária e enfim? Porque o pessoal está envelhecendo. Olha Jundiaí como é uma cidade velha. É uma cidade de idosos. Um ambulatório de geriatria, gente. Olha o tanto de idosos que a gente tem. Olha a porcentagem de envelhecimento de Jundiaí. Compara com a região, compara com o estado. Jundiaí tem muito mais velhos. Mas é também pela qualidade de vida da cidade, né? Sim. Isso é uma conquista. É uma conquista. Meus pacientes agora falaram assim pra mim: doutora, não fique velha. Eu falo, você está pedindo para eu morrer jovem? Eu quero ficar bem velha, eu quero estar aqui, ó, eu quero engordar a estatística. Né? E a população com 60 anos ou mais em 2017 no município vai ser 15%. Em 2017 era, desculpa, 15%. Isso aqui vai crescer. Muito. Tá? Então, assim, quais as estratégias para integrar, cuidar, promover um envelhecimento saudável? A gente tem poucas hoje no município, mas tem. Tá? Tem o CELM, que é o Centro de Educação e Lazer da Melhor Idade. Tem o CRIJU, tá? Isso daqui, não estou falando de sistema de saúde, né? Isso aqui é promoção, que faz parte do SUS também, mas é promoção de saúde, né? São boas estratégias, mas insuficientes para o número de idosos do município e para a tendência de envelhecimento populacional que a gente vive. Não podemos fechar os olhos para o envelhecimento, tá? Então, o que a gente, né, num exercício bem fantasioso, a gente propõe, né? Ampliar as iniciativas como o CELM e o CRIJU para bairros com maior densidade de idosos. Por exemplo, a Colônia é um bairro muito idoso. Poxa, seria legal se tivesse alguma iniciativa desse tipo num bairro assim. Diferente, por exemplo, do São Camilo, que tem muita criança. Talvez não faça muito sentido. A pessoa envelhecendo com saúde, ela tem um tempo maior de produção. Ela vai produzir por mais tempo. E ela vai adoecer menos. Ela vai usar menos recursos de saúde. Ampliar urgente o corpo de geriatras da prefeitura. Então, cuidar dos velhos, né? Sim, mas assim, ó, depois a gente pode até na hora do cafezinho conversar sobre as minhas experiências na prefeitura, mas eu vou dizer pra vocês que eles não sabem fazer conta. Porque assim, é muito mais caro manter um cara internado no São Vicente do que liberar exame no posto. E você resolve muita coisa lá no posto, tá? Descentralizar o ambulatório de geriatria nos bairros onde há maior concentração de idosos. Hoje o ambulatório de geriatria funciona no CRIJU. É legal, é bacana, mas está cheio de velhinho de cadeira de roda, que precisa do transporte adaptado da prefeitura para chegar na consulta. Gente, isso não é simples. Não é simples. Tá? Então, se você descentraliza, você aumenta o atendimento. Priorizar estratégias de tratamento, prevenção e educação sobre as doenças mais prevalentes do idoso. Quais são as doenças que a população mais idosa tem? Poxa, então a gente tem que priorizar e mais, nós temos que treinar o clínico. Por quê? Vou mostrar mais pra frente, vocês vão ver. O clínico atende a maior parte dessa população, não é o geriatra. Não vai ter geriatra para todo mundo ficar velho, entendeu? E adaptar o município para receber essa população, com acessibilidade, sinalização, áreas prioritárias para o idoso. Tá? Fazendo aqui uma análise populacional, agora a gente sai de um extremo para o outro. Nós vamos falar de infantil, né? Então, a mortalidade infantil em Jundiaí, em 2015, está bem atrasadinho esse dado, mas é o que a gente tem, 9,65 por 1.000 nascidos vivos, tá? Levando em consideração que o Brasil, a média é em torno de 20, nossa, Jundiaí está legal. Se for levar em consideração os países desenvolvidos, é 2,2 mortes por 1.000 nascidos vivos. Então, assim, mas isso aí não tem a ver preferível ser rabo de tubarão do que cabeça de sardinha. Isso aí não tem a ver com parto
natural, aquelas questões lá de parto. Tem a ver com Que várias... o SUS força o parto natural, às vezes não é Janaína Pascoal adequado. conseguiu a aprovação da lei. Conseguiu, fiquei super feliz. É, Quanto tá a taxa aí em 2015, doutora? Hã? A taxa em 2015? Tá 9,65. Eu participei de um complemento. Essa taxa de Jundiaí, tá? Último dado. Uhum. Dia 4, o gestor, o Thiago Teixeira, ele deu um dado hoje, em Jundiaí, no último dia 4, de 7,23. Que bom, estamos progredindo. Tem a ver com o que você falou, Moisés? Tem a ver. Mas tem a ver com doenças perinatais. Na verdade, mortalidade infantil, eles contam, se não me engano, até o primeiro ano de vida. Então não é só na hora do parto. Impacta muito o Os pré-natal. natimortos, Pré-natal Os natimortos não entram nessa É. conta, tá? Não Tem entra. que ter nascido vivo nasceu e vivo. morreu depois. Tá? Os natimortos é É um pior outro ainda, se cálculo. você for ver aborto espontâneo, natimorto, não sei o que, o negócio vai lá pra cima. Sim, mas daí não conta com Porque a saúde mortalidade envolve isso infantil. aí, né? O pré-natal, Sim. não sei o que, parará. Isso que eu tô falando. Jundiaí, comparado com o cenário nacional, tá legal. Mas a gente não pode se confortar com isso. A gente tem que mirar o melhor cenário, né? Agora, isso daqui, né? Eu vou falar, todo mundo repete comigo. Vacina não dá autismo. Vacina não dá autismo. Por favor, tá? Mais dói. Por quê? Nós vamos entender aqui. É mais forte. Mais forte, mas não. Porque assim, ó, tá aqui mostrando a cobertura vacinal do município de Jundiaí. Nós temos uma cobertura vacinal boa, tá? O Ministério da Saúde pede que 95% para as demais e 90% para a BCG. Se você for olhar, 2015 2016, também está um pouco desatualizado esses dados. Ó, nós cumprimos em quase todas as categorias. Hepatite A, não cumprimos. Se você for seguindo aqui, o que me preocupou, tríplice viral. O que é a tríplice viral? Sarampo, cachumba, rubéola. Sarampo. Estamos vivendo um surto de sarampo. Ó, a primeira dose, que é aquela que, né, logo o bebê bem novinho, a mãe leva, toda empolgada no posto, né, todo cheio de lacinho na cabeça e tal, cumpriu a meta. Aí tem o reforço. Olha lá, ó, 89. Não cumpriu a segunda dose. Tá? E aí você começa a entender um pouco do porquê que está acontecendo o surto. Isso daqui depende da mãe, tá? A criança com menos de um ano não vai sozinha no posto. E a vacinação não vai até a casa do munícipe. Ele tem que levar a criança no posto. Tá? Bom, então, um dado aí pra gente ficar atento. Será que não seria interessante mudar, talvez, a forma como a gente cobra essa vacinação? Né? A internet vem para desinformar muita coisa também, né? Essa história da vacina dando autismo, meu Deus. Né? Então, assim, agora falando sobre quanto que a gente atende, quais são os números, né, os nossos números. Então, um cirurgião dentista que está lá no posto, ele atende, né, o nosso corpo de cirurgiões dentistas atendeu 42.260 atendimentos, tá? O clínico, 145.453. Tá vendo por que eu falei que ele tem que saber a doença de velho? Porque não vai dar para atender tudo, o geriatra não atende tudo isso, tá? Olha quão pouquinho atendeu a saúde da família. 31.300 atendimentos. O que engloba a saúde da família? Tem um agente, um médico. O agente faz uma primeira triagem, ele passa na casa das pessoas, depois vem o médico, atende. E se o médico da saúde da família identifica alguma doença que ele não consiga tratar, ele referencia. Então ele vai tratar coisas simples, resfriado, uma febre, infecçãozinha, Pressão alta, diabetes, obesidade. Eles resolvem uma grande parte dos problemas que mais matam. Por quê? Por que eu estou falando isso? Eu sabia o que eles atendiam, mas a maioria não entende por que atende. Por exemplo, eu vim do interior do Mato Grosso do Sul. Um médico específico numa comunidade, ele resolve todo mundo. É difícil sair um cara doente de lá para ir para o hospital. É 1 em 1 milhão.
E aqui ele vai É atender, muito importante o o médico de saúde da família, ele não vai atender só como clínico, ele vai atender pediatria, ele vai atender obstetrícia. Então é aquele indivíduo que ele vai chegar na casa, ele vai atender o bebê, ele vai atender a gestante, ele vai atender o adulto. Então, investir no médico da família, você vai acabar esvaziando o hospital. Sim, Hospital ponto sim, atendimento. e é por isso que eu falo que eles não sabem E fazer aí você conta. vai economizar o que você investe, você vai gastar em saúde. Vai lá no seu pedir exame, não vou fazer nada. Você vai fazer promoção de saúde. Ele vai chegar na sua casa e vai falar, você está hipertenso, você está diabético, vamos tratar. Ele vai olhar o seu filho, ele vai falar, olha, essa criança está obesa. Está desnutrido, Ou precisa tá de vitamina, está anêmico. vai lá. Hoje, um grande problema na saúde do Brasil é o obeso desnutrido. Sim. A gente acha que está gordinho e está saudável. É o obeso desnutrido. Tem obeso anêmico, né? Sim, é o obeso desnutrido. Então, olha só, olha que loucura. Por isso que eu falo que não sabe fazer conta. 145 mil clínico do posto e a saúde da família é 31 mil. Esse cara vai ver um monte de gente. E olha só. Devia ser o contrário, né? Devia ser o inverso. É ridículo. Devia ser o inverso. Tá? O obstetra e ginecologista, 88 mil e pouco. O pediatra, 78.800. Muito condizente com o nosso perfil populacional, onde a gente tem mais adulto e idoso do que criança. Tá? Aqui os ambulatórios, né? Aí aqui eu fiz uma graça, eu marquei aqui o ambulatório de geriatria. Você viu, o clínico atendeu 145 mil, o geriatra 360, porque somos poucos. Somos poucos, tá? E as promoções de atividade educativa dentro da atenção básica. Aqui entra grupo de cessação de tabagismo, orientação para diabéticos, hipertensos, enfim. E é muito legal, isso surte muito efeito, tá? E aqui mostrando só a quantidade de atendimentos que a gente fez nos estabelecimentos. Então, a Policlínica da Hortolândia, o PA da Ponte São João, o ponto de atendimento do Retiro. E se você pegar o HU e o São Vicente, eles fizeram praticamente a metade dos atendimentos. Só que lembrando, HU e São Vicente atende a uma população maior do que as policlínicas e o pronto atendimento, e os pronto atendimentos do município, que são só para os munícipes, tá? Putz, aqui vocês vão precisar ter um ato de fé, porque ficou bem pequena a tabela, né? Mas aqui está dizendo assim, do que mais as pessoas internam, né? Quais são as principais razões de internação? Fora a gravidez, parto, puerpério, vamos dizer que é uma internação fisiológica, a mulher vai para ganhar o bebê, tá tudo bem, ela cata o bebê e vai embora. Nós temos esse grupo aqui, ó. Aparelho digestivo 11%, aparelho respiratório 14%, circulatório 13% e neoplasias, que são os cânceres, 11%. Isso aqui é interessante estar na cabeça, porque vocês vão entender do que as pessoas morrem. Elas morrem daquilo que elas mais internam. Certo? Então, outro ato de fé, que vocês vão precisar ter em mim, né? Porque a tabela está minúscula. Mas aqui, a principal causa de morte, doença do aparelho circulatório. AVC. Infarto, AVC, é o que mais mata. No mundo, no Brasil e em Jundiaí. Não estamos fugindo da tendência. A segunda coisa que mais mata, câncer. Também, no mundo, no Brasil e em Jundiaí. Não estamos fugindo da tendência. Doenças do aparelho respiratório é a terceira principal causa de morte. DPOC, asma, tá? DPOC é o famoso enfisema do cara que fuma, não só do que fuma. Mas É nessa ordem aí, DPOC, asma? Não é nessa ordem, mas o DPOC mata muito mais precoce do que a asma, tá? Os indivíduos morrem bem mais em fase produtiva de vida. Isso gera um impacto econômico. E aqui, a quarta causa de morte, causas externas. Isso aqui é um enrosco, porque aqui tá acidente, assassinato e suicídio. Então nós temos duas causas que têm a ver com segurança pública. E uma com saúde mental. E uma com saúde. E saúde mental. Tá? Aqui, avaliando feminino e masculino, a gente vai ver que homem morre mais que mulher, das mesmas coisas na mesma ordem. Tá? E os dados de saúde mental? Nós não temos. Não temos. Eu apresentei algum dado de saúde mental porque eu não achei nada sobre saúde mental. Nada. Tá? Tá tendo um movimento
não só na prefeitura de Jundiaí, mas em várias prefeituras no estado de São Paulo, se dissolveu o ambulatório de saúde mental e em Jundiaí foi dissolvido. E olha que loucura. Eles pegam o indivíduo que está no ambulatório de saúde mental e falam assim: você está estável, sua doença está controlada, vai para o posto. Você não está estável, você está grave, fica no CAPS. Aí tem uma parcela que eu brinco que não é nem preto nem branco, que está na zona cinza, que é assim: ele está estável, mas ele tem uma doença grave, ele precisa de um especialista, que é o psiquiatra. Ele não tem. Por quê? O cara da rede básica, que era eu no caso, lá na UBS Colônia, ele não tem formação em psiquiatria. Ele viu psiquiatria nos 6 anos de faculdade, en passant, e quando ele resolveu que ele queria ser clínico geral, esqueceu que existia psiquiatria. Nos compêndios de medicina de clínica geral, não se fala de psiquiatria. Então, quando ele presta o concurso na prefeitura, no edital, não consta psiquiatria. Por quê? Porque existe o psiquiatra. Porque se ele identificar uma doença, ele vai encaminhar para o especialista. E aí vem a galera toda na contramão do sistema, dizendo assim: não, temos poucos psiquiatras. Realmente, temos poucos. Mas a melhor estratégia é colocar para um cara que não tem informação para atender. E é isso que está acontecendo. E aí eles fazem um sistema chamado de matriciamento. O que é isso? Ah, eu sou clínico, eu estou atendendo, daí eu tenho uma dúvida. Aí eu peço para o paciente voltar no outro dia, porque eu vou discutir o caso dele com o psiquiatra, que vai uma vez por mês no meu posto de saúde. É assim que está a saúde mental de Jundiaí e de alguns outros municípios. Então tá tenso. Eles ignoram que o suicídio como causa de morte perde apenas para assassinato e acidente. Isso porque a gente está num país que é violento. Porque se a gente estiver falando de países onde a segurança pública é legal, o suicídio é a primeira causa, como causa externa. Mata mais que o HIV no mundo. É alarmante, tá? Todo mundo fala do HIV, o suicídio está matando mais já. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se mata. Durante essa palestra já mandamos par. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta se matar no mundo. Gente, no meu consultório, teve uma semana que eu atendi 3 tentativas de suicídio. No meu consultório, eu não sou psiquiatra, tá? Não se pode fechar os olhos para a saúde mental. Não dá. Não dá. Eu falo muito assim, a gente viveu a era das doenças infecciosas, estamos passando da era das doenças cardiovasculares para a era das doenças mentais. Se você fosse indicar onde deveria se investir mais em saúde em Jundiaí, quais seriam as 3 possibilidades onde isso acabaria impactando em 5 anos e reduziria 10, 15% o nível de atendimento? Terceira idade, saúde mental. E mais um? Programa de saúde da família. Hoje, se investisse nisso, ao longo de 5 anos, você reduziria 15, 20% de atendimento sem nos sombra, hospitais. mas sem sombra de dúvida. Mas sem sombra de dúvida. Mas Não é sem investir fechar em tudo. hospital em si, é investir na prevenção. Sim, agora, a saúde mental, o buraco tá feio. Porque assim, ó, a terceira idade tá estruturadinha. Ela só tem pouco volume de mão. O programa de saúde da família, ele é estruturadinho. Ele só tá com pouco volume de mão para tocar o serviço. A saúde mental, eles fragmentaram. Eles fizeram uma lambança com a saúde mental. E a E saúde aqui mental vai dar inclui trabalho. psiquiatra, psicólogo, todos esses tratamentos. Aqui vai dar trabalho. Sim, psiquiatra, psicólogo. Não é só o médico na saúde mental. Enfermeira especializada no atendimento do paciente psiquiátrico. Entendeu? Não dá, não dá. O psicólogo precisa do apoio do psiquiatra. O psiquiatra precisa do apoio do psicólogo. Eles exercem trabalhos complementares. Né? O enfermeiro, com treinamento em atendimento desse tipo de paciente, porque é diferente o jeito de você atender. O que eu notava? As unidades básicas não estão prontas para receber esse tipo de paciente.
do atendente na recepção a um enfermeiro da unidade básica, ele não sabe lidar com esse paciente. Ele tem uma demanda diferente. O médico, o clínico geral não sabe lidar. Eu fui estudar psiquiatria depois disso daqui. Eu me interessei, falei, cara, não tem jeito, eu sou uma pessoa para brigar com o sistema, eu vou estudar. E eu sempre gostei muito dessa área. Mas assim, não era esse empenho que eu assistia nas outras pessoas. Porque o que os outros falavam? Eu fiz clínica porque eu não quero atender esse tipo de paciente. Entendeu? Aí entra um pouco da discriminação também, né? Não só da discriminação, mas da escolha. Quando você escolhe fazer uma área, você não tem tanta afinidade às vezes com outra. Por exemplo, eu escolhi fazer geriatria, atender criança não é minha praia. Né? Então assim, e a questão das internações psiquiátricas, isso daqui é muito polêmico, porque gera muito custo. É uma internação caríssima. Entra na questão de ser compulsório ou não ser compulsório, isso daqui dá um pano pra manga danado. Você tem que ter um suporte, né? Você tem que ter um suporte de assistência social, de psicólogo, entender, é uma demanda do paciente, uma demanda da família, é uma demanda social, suporte jurídico. Isso daqui, ó, é vespeiro. É vespeiro, tá? Mas precisa ser discutido, precisa ser conversado, né? O fim do ambulatório de saúde mental, eu acho isso muito questionável. Existe um paciente que ele está na zona cinza, que ele não está tão estável para tomar só uma sertralina no posto, mas ele também não está com agitação psicomotora agressiva a ponto de agredir alguém na rua. Existe aquele cara que ele precisa de um olhar do especialista, mas ele está compensado. Então é justo mandar ele para a unidade básica? É justo com o paciente? Eu não ia gostar. Eu ia querer ser atendida por um psiquiatra, por um psicólogo. Ainda que esses profissionais se deslocassem uma vez por semana na unidade básica. Que ele tivesse uma agenda semanal na unidade básica. Se você não quer manter uma estrutura para esse profissional, entendeu? Então, assim, reflexões, né? Então, é fato que o SUS precisa de um maior repasse de recursos para o município. É um fato. Vocês viram lá a pizza que eu mostrei, que tragédia. Né? 78% sendo bancado pelo município de Jundiaí. Mas ainda é mais evidente que o município precisa de uma melhor gestão dos recursos de saúde para que não venham sendo devemos. Então, entender quem que é a minha população, qual que é a demanda da minha população. Né? São necessárias estratégias para conter a presença de usuários de outros municípios na atenção primária de Jundiaí. Você que paga o imposto para usar o posto lá da Vila Aparecida, pô, tudo bem, a gente tem dó do cara da Várzea, mas ele não está contribuindo com o município aqui. Vai defasar, essa conta não vai fechar. Entendeu? Então, organizem-se para comprar, tá falando assim, para cobrar... Politicamente, esse repasse, não, eu acho o prefeito de Jundiaí, normalmente ele é o presidente do aglomerado urbano, de todas essas cidades que usam aqui. Então, mas eu acho que o que você está querendo dizer é cobrar no sentido de cobrar ações da prefeitura. Não é cobrar financeiramente. Então, mas essa ação eu estou falando da ação da prefeitura. O prefeito poderia solicitar ao governo do estado uma construção de um outro hospital numa cidade dessas, para fazer uma parceria para desafogar, atender metade, fazer alguma coisa do tipo, né? Aí a gente lembra que o estado só participa com 1%, porque ele está dando de ombros para nós, né? Então, assim, ó, ampliação do número de leitos hospitalares para a construção de hospital municipal. Quanto que o estado ele tem que repassar? Ele não é 12%. obrigado a... 12%. E por que está repassando 1%? Não, essa conta é assim. Do que é gasto em saúde, aqui em Jundiaí, 75% dos nossos recursos, 1% do que a gente recebe vem do... O Estado ele vai gastar 12% da receita dele, mas com todos os municípios. Estado. Com o Estado. O Estado O inteiro. Estado. Então, a receita do Estado. Para Campinas, manda mais porque é uma cidade maior. Para Ribeirão Preto. Ah, eu achava que era 12% por cidade. Não, por estado. não. O orçamento do Só para você entender. Isso compõe 1% do nosso gasto. Os repasses que o Estado deveria fazer para Jundiaí de impostos estaduais, que ele deveria fazer repasse para a cidade de Jundiaí, gira em torno de 1 bilhão por ano. Ele não repassa. E Jundiaí não cobra. O prefeito não cobra. Nossa. O prefeito não cobra. Isso eu estou falando porque existe. O repasse, o Estado ele arrecada tudo e ele repassa para os municípios o que ele arrecada. Para Jundiaí, todo ano ele deve 1 bilhão de reais para Jundiaí, que pode ser investido em vários setores. Não estou falando que é só na saúde, mas em vários setores. Ele não repassa, esse 1 bilhão fica perdido.
Isso há 20 anos que Jundiaí não vai atrás disso. Ó, vamos fazer uma comparação. Jundiaí. É um bi, é dinheiro, filho. É dinheiro pra caramba. Jundiaí 1 investe. bilhão são 1.000 milhões. A gente entendeu o tamanho disso. Jundiaí Um bilhão já é investe, dinheiro, na né? média, R$ 1.100 por ano por habitante na saúde. Isso dá em média uns $300. Em países desenvolvidos, a média é de $3.000 por ano por 10%. Porque a conta é tenebrosa, né? Nossa. Assim, ampliar o número de leitos. Cada vez você fica mais. Não, quando eu comecei a montar a aula, eu já sabia que a situação era periclitante. Mas assim, quando eu comecei a montar a aula, que você começa a pôr número no problema, você começa a ver a cara do problema, né? E você vai vendo que assombra. É monstruoso. Né? Então, assim, ó, a ampliação do número de leitos hospitalares é necessária, óbvio, né? Nós temos 0,7 para o entorno, né? Com a construção de um hospital municipal. Imagina se a gente tivesse um hospital do município para atender os munícipes. Não temos Né? leito. E novas Fica todo unidades de mundo pronto no leito, atendimento não. em pontos estratégicos da cidade. Então, assim, pontos muito longe, às vezes com um escoamento difícil, né? E onde tem uma concentração maior de população, enfim. Né? Ampliação do programa de saúde da família. Gente, isso é essencial. Essencial. Diminuir o atendimento do pronto atendimento, pronto-socorro, hospitais e postos de saúde. Sim. É lindo. Porque assim, ó, se eu mantenho essa criatura aqui com a pressão controlada, o outro com diabetes controlado, o outro com peso certo, eles não Quem disse que eu tenho infartam. o peso certo? Eu tenho o peso certo. É certinho, é 300. Certo para a faixa etária do obeso. Então assim, ó, se a gente mantém, e é isso que a estratégia de saúde da família faz. Eu te mantenho com a pressão controlada, com o peso controlado, com diabetes controlada, aquela criança, observe se ela está crescendo na curva. Se essas pessoas estão com isso controlado, lembra que ele mostrou lá? Diabetes, hipertensão, obesidade. Por quê? Porque é isso que leva a doença cardiovascular, é isso que leva a infarto, é isso que leva a derrame, entendeu? Então, se isso está controlado, essas coisas não acontecem. Se essas coisas não acontecem, essas pessoas não vão no hospital. Se não, o hospital desafoga. Desafoga. Sobra Economiza, mais desafoga. Você sobra leito para paciente que tem doença grave, doença Não rara. dá para não pensar em aumento de leito, porque já está muito defasado. Sim. Temos um quarto do que necessitamos. Mas é uma ação em várias frentes, entendeu? Você tem que aumentar o número de leitos, você tem que criar estratégias para que você não use tanta demanda do hospital, né? Opa, estraguei a surpresa. Estraguei de novo. Ó, reestruturação da saúde mental, né? Então, assim, vamos ouvir o que as pessoas têm para dizer, né? Na época que isso tudo aconteceu, eu senti que isso foi muito a revelia de todos os médicos e todas as outras pessoas que integram a equipe. Psicólogos, assistentes sociais, ninguém foi escutado. Ninguém teve a sua opinião levada em conta e é a gente que trabalha com essas pessoas, né? Um programa atrativo para contratação de médico com melhores salários e plano de carreira. Gente, estou falando de médico, mas isso serve para enfermeiro, isso serve para auxiliar de enfermagem, isso serve para assistente de saúde do PSF, isso serve para todo mundo, tá? Por quê? Ninguém trabalha. Essa história de que a gente trabalha por amor à causa, isso é discurso petista. A gente trabalha porque a gente tem conta para pagar. Então você vai para onde te paga melhor. Sim. Isso é fato. Se você pega o valor que os municípios do entorno pagam, já é uma das que paga menos. Gente, não tem cabimento. E aí, quando eu tava lá, aconteceu um negócio que eu percebi o tanto que a gente tá vulnerável. Que a gente não tem plano de carreira direito. Vocês vão lembrar que o Bigard pegou não sei quanto do fundo de aposentadoria dos funcionários para pagar em não sei quantos anos um fundo que a gente contribuía, que seria, entre aspas, a nossa previdência, porque a gente era concursado. Eu olhei para isso tudo e falei assim, gente, tá fácil demais de eu chegar lá nos meus 60 anos e falar assim, muito obrigado pelos anos de serviço prestado. E aí? E meu pai me rir da velhice. Eu fiquei preocupado quando isso aconteceu. Reestruturar e ampliar a oferta de exames subsidiários, ampliação de programas de prevenção em obesidade, hipertensão, diabetes, asma, tabagismo, DST e câncer. Por que especificamente nessas doenças? Porque são as que mais matam. DST ainda mata muito? Ainda Só o HIV, né? Não, mas... Hepatite.
A sífilis está Sífilis cada é vez mais resistente. Claro, né? A sífilis não está morrendo mais do que a gente. É subdiagnosticado. Ela é subdiagnosticada, ela voltou e ela está Ela é endêmica. super resistente à penicilina boi velho, que é a Não está matava. adaptando mais capim zero. Já tem mais essa ainda. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Você levantou a mão. Não, eu até esqueci a pergunta que depois. Celebrar Não, mas na verdade é assim, sobre a estratégia que Jundiaí vem tomando, né? A gente acompanha um pouco o SUS de Jundiaí e a gente sabe que a situação está precária. São 25 mil pessoas paradas no letivo desde o ano 2015. E é só agora que parece que o prefeito descobriu isso, né? Então, hoje ele traça como estratégia comprar a especialidade médica, que é as 30 mil consultas, que na verdade é para inglês ver. O que ele vai fazer? Ele vai suprir aquela fila reprimida da UBS, dar o ar da graça e depois voltar você de novo para a UBS. É isso que vai acontecer. É um Tá chegando a eleição, né, minha gente? Tá chegando Então, a eleição, assim, né? Hoje a gente tem um PSF que está na região oeste, mas parece que Vila Hortolândia logo tem, né? E vai descentralizar. Em vez de eles colocarem UPA, que é um equipamento muito caro, eles vão colocar PA, que é um pouco mais barato, e o recurso é nosso. Isso vai adiantar alguma coisa, porque são 3 PA, né, que vai substituir as outras 3 UPA que era para ter aqui em Jundiaí, não vai ter. Vai ser pronto atendimento 24 horas. Que nem o PA lá central. Vai ajudar em alguma coisa isso aí ou só vai... Só o tempo vai dizer. O que eu acho? Realmente a gente é carente de pronto atendimento. Seja ele no formato de PA mesmo, seja ele no formato de UPA. Se você for ver para a população, é pouco que a gente tem. Mas o que eu sempre achei gritante é um município do tamanho de Jundiaí ter um grupo de programa de saúde da família. E ainda não está completo, que faltam 2 equipes lá. Sim, sim. Mas assim, o programa Saúde da Família, ele é mais resolutivo que o BS. Ele é diferente. Por quê? Ele vai pegar a família numa condição e não necessariamente ter grandes problemas de saúde. Tchau. Obrigada. Pegar a família que não necessariamente está vivendo um problema de saúde no seu contexto no momento, mas ele vai identificar onde existe fragilidade nessa saúde. Então, assim, olha, esse indivíduo está acima do peso, essa criança está com uma aparência de desnutrida, vamos pesar, vamos medir essa criança, ela encaixa na curva, não, essa criança está desnutrida, então eu preciso acompanhar essa criança, né? O pai dessa criança, ele está fora do peso, ele é hipertenso, então eu vou acompanhar. Então ele visa muito o acompanhamento de doenças crônicas. Hoje isso é feito na unidade básica, tá? Mas trabalha no modo tipo preventivo da doença. Sim, sim. Atua antes da Esse é mais a Ele é uma prevenção primária promoção. mesmo. É daí o ESF, né, que é o Excelência Saúde da Família. Sim, sim. E aí o que acontece? Isso você previne desfechos. Essa é uma conta fácil de você pensar, mas difícil de você fazer. Porque como que você vai calcular o que você preveniu é um pouco complexo de se fazer conta. Mas é muito lógico você pensar que se eu começar a te tratar, quando a sua pressão está 13, 14, eu não vou precisar esperar você chegar no posto depois do primeiro pico hipertensivo que foi atendido no PA. Entendeu? E isso quem faz? É o cara que vai na sua casa. É o agente de saúde que vai lá, mede a sua pressão, pica teu dedo, vê como é que tá, te cobra, dona fulana, a senhora não foi na unidade básica para fazer Papa Nicolau, para fazer mamografia, tá aqui na sua ficha. A vacina dessa criança não está em dia. Talvez aquele índice de vacina lá seria melhor se tivesse um PSF. Então, mas aí que vai ser o problema. Que, por exemplo, a pessoa hoje lá no nosso PSF lá, ela consegue fazer isso aí. Porque a gente tem algo do lado, então a gente consegue, por exemplo, fazer uma ressonância, porque tem um maquinário lá, um raio-x, porque eu sei. Mas no PSF, vamos falar Jardim do Lago, que é o que está para sair agora em Vila Hortolândia, não vai ter esse tipo de complexidade lá dentro. Porque você vai lá, por exemplo, faz a hipoglicemia, aponta a diabetes, ou junto com a diabetes desencadeia algumas outras pré-doenças. Aí o camarada vai para uma fila de espera, porque só tem um lugar que vai, por exemplo, colher esse exame, que é uma ultrassom, uma ressonância.
Ou seja, estamos sugando zelo. Eu vou tirar o camarada ali, vou dar o guarda-graça pra ele, mas depois vai cair numa fila de comida de novo. serviço se você não dispor de Você tá entendendo? Vai instrumentos para ser resolutivo. Mas eventualmente aí lá tem. eu não sei se Hoje, como que o paciente geralmente chegava para mim na unidade básica? O hipertenso chegava depois de uma primeira crise hipertensiva atendida no PA, o diabético depois de um quadro de hiperglicemia. Então, assim, a doença chegava muito descompensada e o doente já numa fase mais avançada de doença. A intenção do Programa de Saúde da Família é fazer isso. Você não vai chegar nesse ponto, entendeu? Então, você vai usar menos o pronto atendimento. Os seus exames vão poder ser adequadamente agendados, porque você não vai estar numa condição de risco, entendeu? Isso é que é o legal. E essa pessoa que vai na tua casa, ela vê você, ela vê o seu filho, ela vê sua esposa grávida. Então, assim, só ali ela faz o papel de um punhado de gente, de um punhado de estrutura que está ali por trás, ali na unidade básica. Isso desafoga. Mas, claro, ela vai ter que ter uma unidade básica de retaguarda para onde ela vai encaminhar, ou uma instituição secundária onde ela vai conseguir os exames. Tem que ter, por isso que existe essa hierarquia no SUS, né? Só que assim, quando o básico, o alicerce é bem feito, lá em cima não fica sobrecarregado. Vou te dar um exemplo do que acontece hoje, tá? Só pra você entender, já te falo aí, Moisés, eu esqueci de você. Hoje, como que funcionava quando eu atendia lá? Eu atendia como clínico, eu sou geriatra, mas eu atendia como clínico. Eu sei que uma pessoa que é diabética, hipertensa e tem um colesterol alterado, essa pessoa precisa fazer pelo menos um teste ergométrico, aquele teste de correr na esteira, para avaliar a parte cardíaca, certo? Eu não podia pedir no posto. Não podia. Meu paciente se encaixava em todos os critérios, mas eu não podia pedir. Isso era exame do especialista. Por quê? O município tinha cota. Aí o que eu tinha que fazer? Eu sei que meu paciente precisa, então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que mandar ele pro cardio. Porque só o cardio podia pedir. Olha como a estrutura, por isso que eu falo que é má gestão, tá? Eu tinha que mandar isso pro cardio. Para atender um município inteiro, Aí tinha 4 cardiologistas, porque em tese ele é para atender o paciente grave, certo? O paciente que infartou, o paciente que tem arritmia. Ele não é para pedir ergométrico de rotina, tá? Então aí você começa a zoar o sistema. Densitometria óssea. Mulher a partir de 60 anos tem que fazer uma densitometria óssea a cada 2 anos, ok? Só o reumato ou o ortopedista podia pedir. Então, as minhas pacientes idosas da unidade básica, eu tinha que mandar, eu tinha que referenciar ela para o especialista. E aí o que começa a acontecer? Você começa a esperar 1 ano para passar no cardiologista. Espera, o exame já numa lista de prioridade, entendeu? O exame já perdeu a validade. É claro, porque Vai você fazer uma lista exame de depois de 1 ano prioridade. de solicitação. Você entra numa prioridade. Vai vir já tá morto. A única coisa que eu queria falar é que pelos números que o Senise mostrou e o nível de investimento que Jundiaí tem e o aumento da demanda de leito, tudo que o prefeito está fazendo não é nada. Não adianta, é nada. E no ano de 2018 gastou 489 milhões de reais na saúde de Jundiaí. É conversa fiada, então não tem nem como elogiar uma situação, porque se ele não Dando-se investe, cerca de não tem o que fazer. 927 reais por paciente, mais ou menos aí. 200 e poucos dólares. É muito baixo. A situação da saúde de Jundiaí é de um soldado de campanha de guerra ou de um soldado em tempos de paz? Que o soldado em tempos de guerra toma tiro, chega lá pro médico atender, se é uma perna, se é um braço. Ferido Ferido na trincheira. Ferido na trincheira. Mas dá para salvar, doutor? Dá, com uma gestão adequada. Com band-aid no ferimento, né? Aqui nós estamos tentando tratar amputou a perna, nós estamos passando com band-aid. Nesse contexto, eu vejo assim, né? A primeira vez na vida que eu estou participando de uma reunião de partido, né? Sempre fui povo, né? Sempre, e continuo sendo. Mas assim, a gente vê que isso é recorrente, não é só dessa gestão anterior e de outras, né? É recorrente. É crônico. É crônico, exatamente, é uma coisa crônica. Eu vejo assim, como administrador, a gente sempre tem que partir, veja, são várias coisas para ver ao mesmo tempo. Por exemplo, inclusive a questão da educação. Eu acho que a questão do atendimento à família poderia começar dentro da escola.
explicando para as crianças, enfim, reunião de pais, isso aí iria ajudar bastante, né? Então a educação teria que estar envolvida. Aliás, o problema do nosso país passa por isso. Educação. Educação. É simplesmente isso, né? Isso é desmando de vários governos que largou a educação, como a saúde, como a segurança, mas a educação não pode ser negligenciada. E a gente tem receitas no mundo de educação, por exemplo, o Japão, quando do pós-guerra, que ele foi derrotado, existiu um plano lá chamado um Plano Marshall, que foi feito pelos próprios americanos. Uma das coisas que eles fizeram foi a educação. E por isso que o Japão é o que é hoje. Né? Mas eu vejo assim, teria que ver, na minha simples, né, visão, lógico que tem outros fatores para ser analisado, mas você tem um orçamento do município, quanto você gasta para cada um dos setores, então aí pegaria a saúde e aí veria dentro da ótica de vocês, do que vocês estavam falando, o melhor plano a ser feito dentro desse atendimento de campanha, ferido na trincheira. Na trincheira, né? Desde que não esteja numa situação de morte, né? Aí não tem jeito. E para mim, eu acho que é um negócio simples de ver, desde que tenha essa disposição de fazer aquilo que a gente chama de planejamento, organização e controle. Boa parte disso daqui passa, assim, por precisar de mais recursos, é inegável. Você vê que só está aumentando o número de usuários e o recurso não vem, principalmente da União e do Estado. Né? Então a gente fica muito à mercê da nossa própria arrecadação. Mas também tem um pouquinho de boa vontade, né? De sentar e falar assim, ó, como que nós vamos estruturar isso para a coisa funcionar? Porque, sabe, doutora, muitas vezes a coisa fica nas costas do governo, né? Do presidente, do governador, do prefeito, dos vereadores. Mas é aquela história, eu sou do tempo que fala assim, você também é responsável por isso da educação. Né? Você bater na porta e dizer para a pessoa, olha, você tem que fazer um exame para ver se você é hipertenso. Eu acho isso, ok, tem muitas faixas... Educação em promoção de saúde. Exato. Ele teria que ir no posto de saúde e ver se é hipertenso. A gente faz o caminho inverso, vai bater na porta. Tudo bem que tem uma faixa da população que até necessita isso. Né? Mas é assim, então, como a doutora falou, é crônico. Mas crônico por quê? Porque falta gestão, falta administração, partindo daquilo que eu tenho financeiramente, recursos humanos e financeiros. Né? E essa fórmula aí precisa juntar todo mundo e chegar num consenso. E através da educação dizer, olha, isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, da arrecadação municipal, 12% é para a saúde, não é? 15%. É 15% no mínimo. Aqui já está estadual, 28%. Tá, então deixa eu te perguntar uma coisa. Tem como, posso até estar falando bobagem, de todo esse montante de recursos do que Jundiaí produz, passar por alguma aprovação de descentralização de alguns recursos, digamos que inúteis, como vamos fazer uma ampliação de um parque agora para criança e para quadra de tênis. Para mim isso é algo no momento inútil, tá? Não teria como fazer esse repasse milionário e indicar para a educação, para a saúde que é tão precária, para infraestrutura, para vias. Acho que é a Câmara que controla, acho que são os vereadores. O que a gente tem que entender, para a maioria ficou um pouco difícil de entender, que assim, todo ano, um ano antes, os vereadores se reúnem, o prefeito manda uma proposta de orçamento, os vereadores se reúnem e eles votam essa proposta, que é o que acontece com o Bolsonaro, qualquer governador, qualquer executivo. E em cima daquela proposta da lei de diretriz orçamentária, está estipulado que eles vão investir. E ali ele não pode sair muito dali. A Dilma caiu por isso por pedalada. Tinha que investir num lugar, acaba de não fazer do outro. Aí a gente que tem que mudar. Aí a culpa é nossa. A gente vive isso aí a culpa é nossa. Você vê, né? O nível de vereadores que nós temos. Então o prefeito às vezes não consegue continuar. O nível de deputados que nós temos. Só dar um exemplo do que aconteceu. Por exemplo, o prefeito pegou um empréstimo para investir. Mas esse empréstimo não é ele que vai pagar. É o próximo prefeito quem vai pagar.
E nenhum vereador pensou numa lei orgânica do município de proibir o prefeito da atual gestão, fala, se quer pegar um empréstimo, você pega no seu primeiro ano de governo, que você tem que pagar até o último, para você não prejudicar a gestão do próximo mandato. Aí o cara já entra no governo, que nem o Bolsonaro entrou, que nem outros presidentes entraram, não vou citar o partido nem nada para não fazer uma briga política, mas isso é uma questão prática. O cara já entra no primeiro ano do governo dele, falando assim, você pode gastar tanto em cada lugar. Se você fizer qualquer coisa depois disso, você está prevaricando, você está dando pedalada fiscal, eu vou te arrancar daí. É simples. A reorganização desse... A reorganização ele vai conseguir fazer só no próximo ano, se ele tiver maioria na Câmara. Então é importante, quando eleger um prefeito, eleger vereador, para dar base para ele, porque senão ele não consegue fazer nada. A situação aqui em Jundiaí, tem os vereadores alinhados com o prefeito, é um ou outro. O prefeito não quer fazer nada. Você está entendendo o que é o grande problema? Eles estão alinhados, aqui não existe oposição. Que seria, os dois partidos opositores não são oposição. É isso aí. E a gente está nessa. Pessoal, o tema é palpitante. Não é à toa que nós escolhemos saúde pública como sendo o primeiro dos nossos encontros, o primeiro dos nossos debates. Eu estou saindo daqui com uma impressão triste, mas ao mesmo tempo também com a impressão de urgência, o sentido de urgência. E o que vocês falaram, você falou, temos que melhorar os vereadores de Jundiaí, temos que melhorar o prefeito de Jundiaí, temos que melhorar os administradores de Jundiaí. Senão esse problema aí só vai aumentar, porque as pessoas vão envelhecer, vão amadurecer e só vai piorar. E é exatamente isso que nós, em partido político, estamos fazendo aqui. Discutindo saúde pública, os próximos temas serão oportunamente divulgados na nossa página, todos estão obviamente convidados, mas eu gostaria de pedir uma grande e calorosa salva de palmas para esses dois profissionais. E nós temos agora um pequeno, os meninos do PSL Jovem organizaram um pequeno lanchezinho, mas antes disso, eles também, os meninos do PSL Jovem, organizaram uma pequena lembrancinha no estilo Bolsonaro. E eu vou pedir ao Kleber, me dá uma força aqui, me dá uma força. Você que vai distribuir o prêmio do estilo Bolsonaro. É um brinde presidencial, uma caneta presidencial. Kleber é o nosso. É uma caneta presidencial. A caneta mais poderosa. Por favor, começa aqui com o nosso palestrante, que certamente tem muito orgulho em usar essa caneta. Tem um bilhete. Tem um bilhete na caneta, ó. Bolsonaro 2022. E para todos nós, a gente também tem caneta presidencial. Peguei. Obrigada. Opa. Uma coisa que é importante dizer, eu fiquei muito feliz. Nós estamos no meio de um